Bom, continuando então. No nível de mensuração ordinal, né, se a gente tiver uma população constituída com N unidades estatísticas, ou se for uma amostra N minúscula, né, unidades estatísticas, essas unidades podem ser particionadas, ou seja, esse todo pode ser partido em grupos de tamanhos iguais. Tamanhos no sentido da mesma quantidade de unidades em cada grupo desse, tá? De modo que se a gente tiver N indivíduos, a gente precisa dar R-1 cortes, né? Por exemplo, se eu tenho 4, se eu quero fazer 4 grupos, né? Se eu tenho 4 indivíduos, eu preciso dar 3 cortes. Ou seja, para eu dividir um todo em 4 partes, eu preciso dar 3 cortes. Tá ok? Então é isso que a gente está querendo dizer. Esse R, então, pode ser igual a 2. Se eu fizer o R igual a 2, 2 menos 1 vai ser 2, né? 2 menos 1 vai ser 1. Então eu posso dar um corte, né? Ou seja, eu posso pegar um todo e cortar o meio. Uma metade para cá, outra metade para lá. Né? Ou posso cortar em 3 pedaços, né? Para eu pegar um todo e dividir em 3 partes, eu preciso dar 2 cortes apenas. É sempre menos 1 dessa quantidade total de indivíduos aí no caso. Tá? Então, se a gente então tem N indivíduos, né, a gente precisa de R-1 cortes para dividir o todo da população em R partes. Tá? Com cada parte vai ter N dividido por R unidades estatísticas em cada uma delas. Então, os tamanhos iguais são a quantidades iguais de unidades estatísticas em cada corte, em cada grupo, em cada parte. Tá? A quantidade de cortes que eu tenho que dar vai ser em função da quantidade de partes que eu queira ter do todo. Tá? Os principais particionamentos, né, que a gente pratica, que utilizam para o valor de R, ou seja, em tantas partes, né, os valores 2, ou seja, dividir em 2 partes, o valor de R igual a 4, dividir em 4 partes, e igual a 5 para dividir em 5 partes, ou igual a 10 para dividir em 10 partes, ou igual a 100 para dividir em 100 partes. Tá? Ora, para a gente, então, partir um coletivo de unidades estatísticas, seja população, ou seja amostra, né, em 2 partes, né, de quantidades iguais de indivíduos, isto é, dividir esse todo em 2 metades, a gente tem que fazer o R igual a 2. Tá? Então, eu vou pegar a totalidade, vamos supor, sei lá, se eu tiver uma amostra com 50 indivíduos, eu vou ter, então, para dividir isso ao meio, eu vou ficar com 25 indivíduos em cada lado. Ou seja, se eu quero dividir em 2 partes, se o R for igual a 2, eu pego o todo, o N, e divido por 2 para saber quantos vão ficar em cada parte dessa. Tá? Agora, a gente não precisa se preocupar se essa quantidade, esse todo, né, esse N é ímpar ou se é par. Se for ímpar, quando eu dividir ao meio, vai dar aquela metade, né, aquele vírgula 5 que você vai ver. Tá? Se então esse N não possui, for ímpar e não possui então divisão exata por 2, isso também não é problema. A gente não está dividindo as unidades estatísticas ao meio. O que a gente está procurando é o meio da fila. Qual é a posição do meio da fila, tá? Ok? Bom, então vamos ver a gênese do conceito de mediana, né? Evidentemente, aquele R que a gente está, quer dizer, a quantidade de grupos que eu quero formar, o R é igual a 2, né? Para que eu gere esse conceito da mediana. Tá? Então, o que vai ser a mediana depois dessa cortada em 2 partes? Tá? A mediana é uma estatística de ordem
que segmenta a totalidade das unidades estatísticas estudadas em dois grupos de dados, com a mesma quantidade de unidades estatísticas, né? Isto é, n dividido por 2 unidades estatísticas em cada um dos grupos. Foi isso que eu falei. Se eu tiver 50, vão ficar 25 em cada lado, né? Os símbolos que a gente costuma usar para mediana, tem vários aí, M, ou MED, ou esse X-til, né? Ou então o Q de quantil, né? 0,50. A gente depois vai ver por que esse 0,50. Tá? Porque é exatamente o meio, né? 0,5, entre 0 e 1, você tem um meio que é o 0,50. Bem, a mediana, né, esse valor que vai ser a mediana, ela vai indicar que 50% das observações de uma variável apresenta valores no máximo iguais a essa mediana, tá? Ou, pelo ponto de vista inverso, a gente pode dizer que ela apresenta os valores, né, no mínimo iguais a ela, ou seja, dela para cima, tá? Se a análise de dados ordinais recai, ordinais ou numéricos, né, recai sobre N valores, a profundidade da mediana vai ser exatamente essa, de N mais 1 sobre 2. Tá? Esse é o que é o conceito de profundidade. Então, se eu tivesse 50 dados, então eu ocuparia 50 posições. Então a profundidade da mediana vai ser 50 mais 1, 51, dividido por 2, vai ser 25,5. Tá? Ok? Então eu vou contar até o 25 e vou andar mais um pouquinho, e eu tenho corte com 25 para baixo e 25 para cima. Ok? Essa aqui é a profundidade da mediana. Se o valor de n for ímpar, então eu tenho exatamente um ponto central, né? Se eu tenho 5 posições, a posição central vai ser 5 mais 1, 6 por 2, 3. Então vai ser, essa é a posição central. E essa posição vai ser a posição da mediana. Então fica a mesma quantidade de casos para cima e para baixo da mediana. Entendido? Essa que é a ideia de profundidade. Bom, vamos ver agora um exemplo para uma variável categórica ordinal. Vamos pegar aquele exemplo da classe social que a gente já viu aí em vezes passadas, né, com aquela tabela, né, que a gente pegou aqueles 127 indivíduos, né, e construímos uma tabela. Então vamos ver como é que a gente pode saber aí na tabela qual vai ser a posição do meio. Tá? Se eu tenho 127 indivíduos, tá? A posição do meio vai ser n mais 1 sobre 2, né? 127 mais 1, 128, dividido por 2 vai ser 64. Então, a 64ª posição dessa fila vai ser a posição da mediana. Aí eu vou lá naquela posição, 64ª, e vejo um indivíduo, né, a unidade estatística que ali está, e observo qual é o valor dessa unidade estatística. Então, o valor dessa unidade estatística é que é a mediana desse grupo todo. Não é a posição que é a mediana. É o valor que está nessa posição mediana. Tá? Então, o que a gente tem que fazer para saber onde é que está o 64º nessa fila de valores, né, ordenados? Os primeiros 13, primeiro, segundo, terceiro, até o 13º lugar, estão pessoas com classe A. Então é classe A, classe A, classe A, repetida 13 vezes. Né? Depois, na 14ª posição, entra os da classe seguinte, classe B, classe B, classe B. Tá? Então vamos ver aí. Primeiro a gente então falou que temos que construir a coluna das frequências acumuladas, né?
Então, até a primeira classe eu tinha 13 indivíduos, então a frequência acumulada da primeira classe é 13 mesmo, né? Até a segunda classe eu tinha 13 mais 16 indivíduos, isso dá 29 indivíduos. Então a acumulação até a segunda classe é 29, que é o númerozinho que está aqui. Depois eu acumulo os da próxima classe, que são 81, então vou até 110, né? Depois acumulo mais 11, vai para 121, e acumulo mais 6, vai para 127. Ok? O que significa isso? Tá? Então, essa primeira providência é, então, construir essa coluna das frequências acumuladas, equivalendo a fazer aquele rol de dados, né? Bom, se você enfileirar esses 127 habitantes, né, na ordem das classes sociais, classe A, B, C, D e E, as posições de 1 a 13 vão estar ocupadas por habitantes da classe A. Segue na fila os da classe B, que vão ocupar a posição da 14ª posição até a 29ª posição. Tá? Que é essa acumulação aqui é 29. Então, nessa classe B estão desde o 14º até o 29º. Tá? O 30º entra na classe seguinte, que é da classe C. Tá? Ok? Na classe C, começa na 30ª posição, né, e vai até a 110ª posição. A quarta classe, a acumulada dela, é 121. Então, os indivíduos dessa classe D, eles estão nas posições 111ª até a 121ª. Tá? E os 6 últimos vão estar da 122ª até a 127ª posição. É assim que a gente detecta as posições de todos os 127, numa tabela dessa forma. Tá ok? Bom, então depois que a gente construiu essas frequências acumuladas, a gente sabe as posições de todos os indivíduos, o passo seguinte, a gente então tem que procurar encontrar a posição da mediana. Tá? Então, a profundidade da mediana, é o quê? N mais 1 sobre 2. Então, é 127 mais 1, 128, dividido por 2 dá 64. Então, tem que procurar, né, onde está a mediana, ou seja, a mediana é a classe social do 64º da fila. Tá? Como é que a gente vai achar isso? Observe o seguinte, até a primeira classe eu só tenho 13 indivíduos, o 64º ainda não chegou. Até a segunda classe eu tenho 29 indivíduos, né? Então o 64º não chegou. Até a terceira classe eu tenho 110 indivíduos. Opa, se isso é maior do que 64, né? Então, se o 64º não estava até a segunda classe e está até a terceira, é porque ele está na terceira classe. Então, essa classe, né, essa classe C, C vai ser, então, a classe que contém o 64º da fila. Logo, essa classe é a classe que contém a mediana. Tá? Então, como a mediana é o valor da variável que está na posição central aí, ou a mediana dessa variável, né, nessas observações, 127 observações, a mediana é o que? A classe C, porque é a classe que está na 64ª posição. Ok? Então a gente pode fechar isso dizendo que a mediana é igual à classe C aí no caso. Tá? Okay? E com isso você pode dizer o seguinte, olha, pelo menos 50% dos entrevistados ou dos observados estão até a classe C.
partindo da classe A até a classe C, ou da classe C para frente, né? No mínimo na classe C. Tá? Essa a fala que a gente tem que colocar aí, ok? Então, se a variável for categórica, é assim que a gente acha a mediana da variável categórica, ok? É uma das categorias, evidentemente. Bom, agora vamos ver, né, os níveis de mensuração seguintes que vêm depois do ordinal. Então a gente sabe que para os níveis de mensuração mais elevados, aquelas medidas do nível menos elevado pode ser calculada. Então posso achar mediana para os dados intervalares ou para os dados de razão, né? Como esses dois níveis trabalham com números, a gente então vai trabalhar tudo como se fossem dados numéricos, tá? Então os dados numéricos também têm a sua, pode-se encontrar a mediana deles, ok? Então é isso que a gente vai ver a seguir, tá? Então a mediana nas variáveis dos níveis de mensuração intervalar e de razão, isto é, nas variáveis numéricas e discretas, né? A gente já viu que dados discretos ou contínuos, né, esses dados são numéricos, e a gente já disse que eles chegam para o pesquisador, né, de três maneiras. Uma delas é como se viessem todos misturados, né? Ou seja, dados sem organização nenhuma, né? A outra forma que a gente falou, eles me aparecem com os dados da variável, os valores individuais delas, seja discreto ou contínuo, com informação da quantidade de repetições que eles têm, ou seja, com a frequência deles. Eu tenho o dado que aparece e quantas vezes ele aparece, tá? E também naquelas tabelas, né, de distribuição de frequência. E também eles podem ser apresentados para a gente grupados em intervalos de frequência, né? Então aquelas tabelas com aqueles intervalos do lado dos valores da variável e a frequência ou seja, quantos valores estão dentro de cada intervalo do lado direito na frequência registrada lá, né? Então, segue-se o cálculo da mediana em cada uma dessas três formações que chegam os números para a gente, tá? Bom, a primeira delas é o seguinte: se o pesquisador obtém ou recebe os dados de uma variável numérica sem qualquer organização e precisa encontrar o valor mediano, né, a primeira providência que a gente tem que fazer é colocar esses dados em ordem crescente. Primeira coisa, tá? De modo que a gente obtenha um rol de dados. Em seguida, a gente deve encontrar qual é a posição onde se encontra a mediana. E, finalmente, achar o valor da mediana, dizer qual é o valor dela, tá? Bom, vamos pegar um exemplo aqui, sendo que esse primeiro exemplo a gente vai dar como sendo uma quantidade ímpar de números, né? Então, encontrar a mediana dos dados de glicemia, né, dados em miligrama por decilitro, de 13 pacientes, né? Ok? Bom, aí estão os dados registrados desses 13 pacientes. Você mediu os 13, sei lá, foi atendendo e tal, chegou aos 13 valores, tá? Ok? Então, observe então que o N aí foram 13, né? Eu contei quantos foram os pacientes, então o N é igual a 13 e é ímpar, tá bom? Como a mediana é uma estatística de ordem, a primeira providência, então, é ordenar os dados numéricos em ordem crescente, isto é, criar o rol de dados. Esses dados, do jeito que estão aí, que a gente eventualmente pega lá na clínica, não sei o quê, eles estão desorganizados em termos de ordem, tá? Então, a gente tem que ordená-los. Essa ordenação, vocês vão chegar a essa outra situação. Então, os números todos aqui em cima, novamente repetidos, e o rol de dados está aqui embaixo, tá? Desde o menor até o maior, tá? E as posições eu coloquei embaixo aqui, primeira, segunda, terceira, então até 13ª posição.
Tá ok? Agora, qual seria a profundidade da mediana? Se eu tenho 13 valores, 13 dados, né? A posição da mediana vai ser a posição de 13, n mais 1 sobre 2. Então, vai ser igual a 7, né? 13 mais 1, 14, 2, 7. Então, a posição da mediana é a sétima posição, ok? Então, eu vou nessa fila aí e procuro onde é que está a sétima posição. Está ela aqui. Que valor é esse que está na sétima posição? É, se não me engano, do 110, né? 110 miligramas por decilitro. Então, a mediana, né, é o sétimo valor do rol, ou seja, 110 miligramas por decilitro. Entenderam? Como a gente encontra com os dados isolados assim o valor da mediana, põe em ordem e vê qual é o valor do meio, qual é a posição do meio, tá? Ok? Então, a gente pode fechar isso aí dizendo o seguinte, né? E encontrar a mediana desses dados todos, né? Você dizer que ela é igual a 110 miligramas por decilitro. A interpretação dela é o seguinte: 50% dos pacientes atendidos, né, desses 13 pacientes atendidos, 50% apresentam taxa glicêmica máxima de 110 miligramas por decilitro. Se você quiser falar pelo inverso, poderia dizer, 50% dos pacientes apresentam taxa glicêmica no mínimo de 110 miligramas por decilitro. Não, ou seja, o corte é os 110 miligramas. Metade do grupo está para baixo disso, ou seja, até esse valor, né? E a outra metade, o outro grupo está desse valor para frente. É isso que quer dizer esse no máximo e esse no mínimo que eu falei aí. Tá? Bom, no Excel, né, a gente pode achar com facilidade qual é a mediana de um conjunto de dados usando essa função MED, MED. Tá? Se você escrever os 13 números, né, por exemplo, na coluna A do Excel, lá, A1 até A13, põe os números lá, não importa a ordem deles, deixa eles lá de qualquer jeito, conforme está vindo, tá? Você basta escrever em uma célula qualquer da planilha essa função aí, igual MED, entre parênteses, a os dados indo de A1, 2 pontos, a 13, ou seja, desde o A1 até o A13, e o sistema vai rodar lá por dentro, colocar em ordem, descobrir qual é a posição e ele vai soltar para você assim de imediato esse valor 110. Tá? Dá um Enter, não precisa mais nada. Escreve isso, dá um Enter que ele te traz esse valor 110 aí. Tá? Ok? Para você, o resultado deve ser entendido como 110 miligramas por decilitro. Né? Esse número não é só um número, ele é um número com um sobrenome. O sobrenome é a unidade de medida dele. Tá? Bem, um outro exemplo pode ser esse daí. Vamos encontrar a mediana dos dados de peso, né, em quilogramas desses 8 pacientes. Tá bom? Então aí tem os pesos dos 8 pacientes, tá? E agora vou ver que essa quantidade é par de termos, né? Ou seja, o N vai ser igual a 8 valores aí. Então, isso é par. Ora, a primeira coisa é, então, construir o rol de dados, tá? Primeira providência. Então, vamos botar esses dados em ordem, né? Vai primeiro 67, depois 68, etc., até o último, que é o 89. E aí embaixo estão as posições. São 8 posições, né? Quando as posições são quantidade par, você não tem um termo central, mas você tem 2 termos que são centrais, tá? Então, isso vai fazer com que a gente descubra que os 2 termos centrais são exatamente o quarto e o quinto. Okay? Abaixo do quarto eu tenho 3 termos e acima do quinto eu tenho 3 termos. Então, esses 2 aí dividem essa coisa ao meio. Tá? Então, qual vai ser a profundidade da mediana aí? A gente já disse que é n mais 1 sobre 2. Vai ser 8 mais 1 por 2 dá 4,5. Ok?
Então é como se fosse qual é o quarto e meio lugar da fila, né? Ou seja, exatamente entre a quarta e a quinta posição. Tá? Então, todo rol de dados com uma quantidade par de termos não tem um termo central, mas tem um par de termos centrais. Quando isso acontece, né, a mediana vai ser definida como a média aritmética dos valores que estão nesses dois termos centrais. Tá? Então, vai ser a média aritmética entre 70 e 73. Tá? Ok. Profundidade do primeiro termo central é n sobre 2. Né? 8 por 2, 4. E a profundidade do segundo termo central é n dividido por 2 mais 1. Quer dizer, 4 mais 1 vai dar o quinto. Tá? Então é o 4. Nessa fila daí, a gente teria então o primeiro termo central como sendo o x4, né? E o segundo termo central como sendo o x5. Qual é a mediana? É a média, né, do x4 mais x5 por 2, que vai dar 71,5. Logo, a mediana vai ser 71,5 quilogramas, já que essa variável tem unidade. Tá ok? Então é assim que a gente faz quando os dados estão todos desorganizados ou então estão soltos, né? Então, todos eles estão aparecendo na tua frente, tá bom? Agora a gente vou dar uma interrompida aqui para a gente continuar com as outras duas formas de apresentação dos dados numéricos para o pesquisador, ou seja, em tabela de frequência e em tabela de frequência em intervalos de frequência, ok? Até já então.